Como é difícil ser um homem branco, hétero, cisgênero, rico e médico. Eu não sei o que escolher. O peso ou a leveza? O peso é tão pesado. E a leveza tão leve. Não sei, realmente não sei. Oxi, eu consigo te ver, então para de se esconder. Meu nome é Wally, estamos aqui para o vídeo sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. O livro, que foi escrito no século passado, no final do século passado, né? Se passa em um período onde o comunismo está se instalando em alguns lugares da Europa. E tudo. Eu não me aprofundei tanto na política das questões, mas sim nas crises existenciais e na filosofia que o livro traz em si. Vai falar sobre dois casais, Thomas e Teresa, e Sabina e Franz. Mais focado, assim, muito mais focado no Thomas e na Teresa. Thomas, ele é um homem de 40 anos, digamos assim. Ele é médico, ele é rico, ele tem problemas existenciais. Ele era casado, mas se divorcia da esposa, ele traía muito ela, ele não conseguia não trair ela, que desculpa, né? E mesmo com o divórcio, ele não corre atrás do filho. Ele até dá umas desculpas, assim, que acha que a esposa dele complica muito pra ele ver o filho e tudo mais. Então, né? Desculpinha pra quem não quer mesmo. E Teresa tem uns problemas delas familiares com a mãe dela, que são muitos, tipo, a mãe dela não queria ter ela na época que quis, e achou que ficou muito feia depois que teve ela, enfim. Por isso ela não tem confiança nenhuma no Thomas e tal, e tem uma autoestima muito baixa. Eles acabam se conhecendo no bar que a Teresa trabalha, e ele leva ela pra casa, mas isso é normal para o Thomas, porque ele sempre leva mulheres para casa dele. Mas o que diferencia a Teresa das outras é porque ela acaba ficando doente e ele tem que cuidar dela, e ele acha algo prazeroso cuidar dela, mas ele não queria achar. Então ela acaba ficando, e eles ficam juntos. Depois ela melhora, né, vai para casa, só que aí eles continuam ainda se vendo e começam a ter um relacionamento amoroso, né? Depois eles vão morar juntos. E chega um momento que eles mudam de cidade. Teresa fica bastante desconfiada, porque ele trai muito ela, e com razão, sabe? E ela já tem os problemas de autoestima e tudo. E ela fica muito... Ela se sente muito jogada no relacionamento e sem confiança alguma. E também ela fica um tempo sem fazer muita coisa, sem ter o que fazer. Aí ele compra uma cachorrinha pra ela, que é a Karenin, melhor personagem do livro, perfeita. E ela passa o tempo, a mais sensata, a cachorrinha. E elas passam muito tempo juntas. Depois eles mudam de cidade. A Lisa fica com as crises e quer voltar, e ela volta pra cidade anterior deles. Aí lá vem Thomas também junto dela pra ficar com ela, mas ele antes pensa que tomou a decisão errada, e 2 minutos depois de ele estar lá com ela, ele pensa que ele tomou a decisão errada e que ele não deveria ter ido atrás dela. Uma confusão, não é mesmo? Aí também tem Sabina e o Franz. Na verdade, Sabina primeiro ela é amante do Thomas e amiga dele. Só que depois ela se envolve com o Franz é casado. E ele termina com a esposa dele, deixa a esposa dele pra ficar com Sabina, só que Sabina não fica com ele, mas depois ela dispensa também. Então, o que esse povo tem, sabe? É tipo isso. Então, sobre a minha opinião sobre o livro, eu dou 1 estrela pra ele. Eu acho que é muito pouco. Ele tem muito fãs, né? É muito famosinho, então eu tenho medo, tive até medo de dar essa nota. Mas é o que eu acho mesmo sobre ele. Ele se propõe a ter umas reflexões que até eu consigo entender. Mas são também preocupações tão da idade da classe média, que eu não faço parte, né? Que talvez não seja pra mim. Mas, por exemplo, ele falar que o peso é ruim, sim, eu concordo que o peso é ruim, mas que a leveza também,
que a leveza pode nos deixar tão leve que a gente pode sobrevoar e esquecer da realidade. Eu acho problemático demais você tratar a paz, um espírito assim, um estado em que você está bem por algo pesado que dói. Mas enfim, muito complexo também essa parte. Mas fora isso, eu ainda achei um livro muito machista mesmo. As personagens femininas não são tão desenvolvidas assim. E tudo gira em torno do Thomas. Eu acho que o Thomas é o ponto, tipo, todo mundo, na verdade, toda a história ela é girada em torno do Thomas. Isso é um ponto negativo pra mim, porque é uma visão muito, não sei nem explicar em palavras. E ele ainda usa desculpinha que a esposa dele não deixa ele ver o próprio filho. Depois eles se encontram anos mais tarde e tal. Mas enfim. E a Karen morre no final de câncer. Então, aí pronto. Acabou pra mim. Entretanto, eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber se vocês já leram. E se não, eu acho que vocês deveriam ler para tirar suas próprias conclusões. Porque isso foi minha experiência. Talvez se eu ler o livro também daqui a 10 anos, eu vou mudar um pouco. Apesar dessa parte machista, nunca vai mudar, né? Então, mas é isso. Vocês já leram esse livro? Coloca aqui embaixo. Dá uma beleza, vamos conversar aqui nos comentários, saber a opinião de todos vocês importa. E o vídeo foi ele. Eu quero que vocês coloquem sugestões de próximos livros pra mim. Obrigado por escutarem meu surto e até a próxima.